pessoal, sejam bem-vindos em continuação ao nosso curso Processo Tributário. Agora vamos comentar sobre outra ação muito importante também para você que quer atuar na advocacia tributária, que é a ação de repetição de indébito. Quando que ocorre? Qual a importância da ação de repetição de indébito? Então vamos imaginar uma situação onde o contribuinte tenha pago o tributo, só que esse tributo ele descobre depois de um tempo que era indevido. Então vamos imaginar a taxa de incêndio, contribuição de melhoria, de alguma forma esse tributo pago ao município, ele houve um entendimento posterior que era indevido. Então o contribuinte não deveria ter pago isso. Como que ele vai se ressarcir desse valor? Através do ajuizamento da ação de repetição de indébito. Mas, professor, essa é a única maneira dele obter esse ressarcimento? Claro que não. É possível ele obter através de uma previsão legal, uma medida, por exemplo, de compensação. Então, ele pagou a taxa de incêndio para o município, é entendido como indevido. Ele pode, mediante uma previsão legal desse próprio município, compensar com crédito tributário, por exemplo, do IPTU, que ele seja devedor. Então, ao mesmo tempo, ele é credor e devedor do próprio ente federativo. Outra forma que ele pode obter esse ressarcimento, através de um pedido administrativo de repetição de indébito, como a gente já falou na aula de ação anulatória. Então, diante de um pedido administrativo, houve-se o deferimento, ele vai obter esse valor sem a necessidade do ajuizamento da repetição de indébito. Agora, caso tenha a denegação, ou seja, a decisão que prevaleceu em última instância administrativa, denegando o direito à repetição de indébito. Nesse caso, ele tem que entrar com a chamada ação anulatória da decisão que denegou essa repetição de indébito. Nesse caso, ele vai ter um prazo especial de 2 anos, conforme a gente viu no módulo passado. Mas, enfim, tudo caminha o quê? Para você utilizar esse direito à repetição de indébito. O que você tem que compreender, então, quando é cabível, os prazos que estariam sujeitos e quem pode buscar essa repetição de indébito. Tem várias amarras, várias dificuldades aqui que eu tenho que passar para vocês não cometerem erros que a gente já verificou na prática tributária. Então, quando eu falo em repetição de débito, eu tenho que ver a previsão legal. A previsão legal está lá no artigo 165 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o sujeito passivo tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, ressalvado o disposto parágrafo 4º, artigo 162, nos seguintes casos, né? Então, o primeiro caso da repetição em débito vai ser a cobrança ou pagamento espontâneo do tributo indevido, né? Ele é indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou de natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Veja, nesse caso, a própria legislação reconhece que há casos, há hipóteses onde o contribuinte vai pagar o tributo devido, mas, na verdade, descobre-se posteriormente que ele seria indevido, ou seja, você não deveria ter pago esse tributo. Então, imaginar uma contribuição de melhoria, que é aquele tributo que você paga aos entes federativos, seja federal, estadual, municipal, diante de uma obra pública que ocasionou uma melhoria do seu imóvel, né? Uma valorização do seu imóvel. Mas você descobre posteriormente que essa contribuição de melhoria não seguiu os requisitos legais, que é um caso corriqueiro aí em vários municípios que a gente tem verificado que não é feito aquela avaliação anterior e posterior, né, para confirmar que houve uma valorização imobiliária de fato. Então, nesse caso, o tributo se torna indevido, por não ter cumprido os requisitos legais. A partir desse momento que você detecta que ele é indevido dentro do prazo prescricional, você pode ajuizar a ação de repetição de indébito. E ela também é cabível diante do caso, por exemplo, que você paga o tributo, ele era devido, mas você pagou a maior. Então, você deveria ter pago 50, você pagou 100. Então, parcialmente, ele vai dar direito também a essa repetição de débito. É muito comum, por exemplo, o pagamento errôneo através do ICMS, onde as empresas que tenham essa possibilidade de compensação em conta gráfica, você reconhecendo esse pagamento devido, você compensa em conta gráfica, sem a necessidade da repetição de débito. Mas nos demais casos que você tem essa relação direta e não tem essa possibilidade de compensação,
que ela depende de uma previsão legal, né? Você vai ter que ajuizar essa ação de repetição de débito. E não é só, veja, temos outras hipóteses, por exemplo, erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Aqui, por exemplo, a eleição do sujeito passivo, ou seja, você pagou tributo, mas não era você que deveria ter pago o tributo, quem deveria é o outro alguém. Então, de repente, você pagou o tributo e depois você descobre, mas peraí, isso aqui não é competência minha, né? Isso é competência do prestador de serviço, isso aqui o comerciante que deveria pagar o ICMS, eu paguei porque foi exigido, mas na verdade é uma questão de legitimidade passiva. Então também teria direito à repetição de débito nesse caso. Você pagou algo que não é devido, ou pelo menos não é devido por você, né? Então nesse caso também daria direito à repetição de débito. Fala a legislação em aplicação errônea da alíquota. De repente você pega a alíquota lá no determinado produto, no imposto de importação ou no IPI, e você classifica aquele produto com tal alíquota. Só que depois você descobre que não é essa alíquota, era uma alíquota bem menor, em vez de 5%, 6%, era 2%. O que autoriza essa repetição de débito? Autoriza porque houve um pagamento a maior. Então, nesse caso, você teria direito, sim, à ação de repetição de débito. Também temos o caso de reforma, anulação, revogação e rescisão de decisão condenatória. Esse é um caso, por exemplo, que esteja embasada a tributação numa sentença que impôs uma condenação ao sujeito passivo, que ele deveria pagar aquele tributo, né? Não houve, eu acho que um pensamento do código, até porque a legislação não prevê nessa situação, mas o que me faz lembrar agora, por exemplo, é a questão de uma ação que determina, que revoga a doação feita aí, que embasou uma tributação do ITCMD ou eventualmente o ITBI, se for uma compra e venda. Então veja, a legislação tributária não prevê essa ação de repetição de débito pela lei e pelo entendimento tradicional do STJ. Então vamos imaginar uma situação. Você tem lá uma doação, essa doação houve recolhimento de ITCMD, aqui no estado do Paraná é 4%, pode ter pago também o ITBI numa compra e venda, mas enfim, você tem uma tributação. Diz o STJ, num entendimento tradicional, que uma vez pago o tributo, qualquer outra situação que anule esse negócio jurídico não daria direito à repetição de débito. Esse é o posicionamento do STJ embasado em interpretação do artigo 118, que diz lá que o fato gerador interpreta-se abstraindo-se da validade do negócio jurídico. Isso que temos até o momento. Só que nós temos algumas decisões, e mais especificamente falando duas, do STJ, que sinalizam, veja, sinalizam, não representam ainda uma mudança, mas sinalizam para uma nova tese, que diante da anulação do negócio jurídico também dá direito à repetição do débito do tributo. Porque o fato jurídico que deu nascimento à obrigação tributária inexistiu. Então veja, eu vendo esse inciso terceiro, me lembrei desse caso e a gente trabalha também nas aulas de impostos estaduais, impostos municipais, essa decisão do STJ. Então fiquem bem atentos que pode ser que tenha uma mudança aí na sequência a respeito da repetição de débito nesses casos, ok? Então, quando a gente fala em repetição de débito, eu também tenho que falar para vocês a respeito da legitimidade. Por quê? É muito comum, por exemplo, a pessoa, pelo simples fato de ter o encargo de ter pago esse tributo, achar que tem a legitimidade ativa na ação de repetição de débito. Não é bem assim. Então, veja, nós temos aquela figura tradicional do contribuinte de fato e de direito. Quem é o contribuinte de direito? Aquele efetivamente que foi eleita pela legislação tributária para pagar o tributo. Então, o comerciante na circulação de mercadorias, pagando o ICMS, o adquirente, no caso de compra e venda, para pagar o ITBI. Enfim, a legislação escolhe quem é o contribuinte e quem é o responsável tributário. Só que há situações onde nós temos a figura do contribuinte de fato. O contribuinte de fato não é aquele que tem a relação jurídica com a Fazenda Pública. Ele não foi eleito pela legislação para pagar, mas é aquele que sofre o ônus do pagamento do tributo, aquele que de fato pagou o produto.
Por exemplo, nós temos esse computador aqui na minha frente. Esse computador, quem produziu o computador é que pagou IPI e que pagou ICMS. Muitas vezes, através de uma substituição tributária, teve que adiantar o pagamento. Mas quem de fato teve que arcar com todo o pagamento tributário no final fui eu, como consumidor desse computador. Ou seja, o consumidor ele pega todo o custo que teve de produção, inclusive os custos tributários. Mas como que fica isso dentro da repetição do débito? Veja, nós temos a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. Eu só fiz essa introdução para depois eu chegar num ponto que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, quem tem a legitimidade ativa para ajuizar a ação de repetição de débito? O sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Somente aquele que tem uma relação direta com o fisco, ou seja, que tem lá o cadastro imobiliário, que tem lá o cadastro de ICMS, o CAD-ICMS, por exemplo, é que tem uma relação jurídica com a Fazenda Pública. É essa pessoa que pagou indevidamente e que tem direito à repetição de débito. E a legitimidade passiva pertence a quem? A quem recebeu esse tributo. Ou seja, se eu paguei indevidamente, essa mesma pessoa tem que me devolver. Eu não posso ajuizar uma ação contra quem não tem nada a ver com o fato gerador. Então, se eu paguei indevidamente o IPTU, eu vou ajuizar a ação de repetição de débito contra o município que eu paguei esse IPTU e sendo encarado como indevido. Mesma coisa, se eu paguei o IPI, aquele IPI indevido por um caso de importação, um bem próprio, alguma tese que defenda nesse sentido, eu vou buscar essa devolução do IPI, uma ação ajuizada contra a União Federal, que possui a competência e que recebeu meu dinheiro do pagamento do IPI. Então veja, na teoria isso aqui é fácil. Por quê? Eu tenho o sujeito ativo, né, da ação, que é aquele que pagou, que foi, na verdade, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Então, quem pagou tem direito à repetição, sendo indevido, claro, né? E do outro lado, quem cobrou, o credor, né? No caso, a Fazenda Pública que cobrou esse tributo. Ok, até agora tranquilo. Agora nós vamos entrar em algumas problemáticas, né? Problemas da legitimidade. No caso, nós temos a legitimidade passiva primeiro, né? No caso de quem recebeu esse tributo, não necessariamente é aquele que tem competência de cobrar o tributo. Como assim, professor? Então nós temos casos aqui que eu vou apresentar para você, que no caso do imposto de renda, só volta para minha imagem, no caso do imposto de renda de servidores públicos, quem cobra, quem retém esse valor do imposto de renda não é a União Federal. Mas como assim, professor? Eu tenho que fazer a declaração. Tudo bem, você faz a declaração lá para a União, você manda para a Receita Federal. Mas quem retém esse valor do imposto de renda, você sendo servidor público, estadual ou municipal, é o ente federativo que te remunera. Ou seja, eu sou servidor público estadual. Quem fica com o meu imposto de renda é o Estado. Ele retém e fica com ele, pertence a ele. Agora pense comigo, nesse caso eu quero buscar uma ação de repetição de débito. Eu entendo que aquele pagamento é indevido porque eu comprovei que eu tenho uma doença grave prevista na legislação do imposto de renda e eu sou isento do imposto de renda. Então eu tenho uma cardiopatia grave, alguma situação elencada lá na lei e que eu não devo pagar o imposto de renda. Passei por perícia e foi aprovado. Então, comprovado que eu tinha essa doença já há algum tempo, eu tenho direito a repetição de débito. Como que eu posso ajuizar essa repetição de débito? É contra a União Federal ou contra o Estado ou município, eu sendo servidor público? Acompanhe comigo, olha a curiosidade aqui. Isso aqui, as bancas adoram cobrar em concurso público e na prática eu já vi muitos erros de advogados entrando contra a União. E olha a surpresa. É da competência da Justiça Estadual processar e conhecer demanda contra a retenção do imposto de renda no pagamento de vencimento de servidor público estadual ou municipal. Haja vista o teor do artigo 157.1 da Constituição Federal. Tal tributo é arrecadado e se incorpora ao patrimônio dos estados e dos municípios. Então, a primeira coisa, você vai ajuizar na Justiça Estadual. Aí você pode pensar, mas será que eu tenho que colocar a União como litisconsorte nesse caso? Necessário? Será que vai para a Justiça Federal depois? Não. A jurisprudência também é assente no sentido de que os municípios e estados
tem legitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos municipais e estaduais, a fim de conhecer o direito à isenção à repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte. Veja que interessante, pessoal. Nesse caso, e na prática é muito comum, eu como procurador municipal e estadual vi muitos erros, porque o pessoal primeiro incluía só a União, aí extinguia, eles colocavam o Estado ou o município mais a União. E daí está errado também. Nesse caso, sendo servidor público estatutário e que receba dos estados do município, no caso da repetição de débito, você deve incluir somente o estado ou o município, dependendo de onde o servidor público esteja lotado. Então, não deve se incluir a União. Mas, professor, o tributo é federal. É federal. Mas esse caso específico é uma pegadinha que existe na Constituição Federal, que os concurseiros erram os montes, né? Não sei agora, né, exatamente se o pessoal já conseguiu assimilar, mas era difícil, pelo menos na época que eu estava fazendo concurso público, era muito corriqueiro essas questões em concurso, o pessoal errava muito. Por quê? Porque você pensa pela lógica, o tributo é federal, não, é contra a União Federal. Qualquer questão você colocava como errada. E na verdade está certo, é contra o Estado ou contra o município, sendo servidor público estadual ou municipal. Então, essa é a primeira problemática que eu coloco na legitimidade passiva da repetição de débito. Outro caso aqui interessante, saiu na jurisprudência em 2019, a respeito da repetição de débito daquelas contribuições destinadas a terceiros, como a contribuição do SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, APEX, ABDI. São todas contribuições que as empresas têm que pagar. Então veja, com o advento da Lei 11.457 de 2007, as atividades referentes à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais vinculadas ao INSS, bem como contribuições destinadas aos fundos, tais como SES, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, etc., a teor da expressa previsão do artigo 3º foram transferidas para a Receita Federal do Brasil, órgão da União, cuja representação após os prazos estipulados no artigo 16 ficou a cargo exclusivo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para eventual questionamento quanto à exigibilidade das contribuições, ainda que em demandas que têm por objetivo a restituição do indébito tributário. Então veja, nesse caso aqui, pessoal, era um outro caso pitoresco. Dentro do direito tributário nada é normal, tudo é meio maluco, né? Então, seguindo essa lógica, você sabe que ocorreu aquela unificação das contribuições previdenciárias e arrecadação das contribuições de terceiros, que são essas que foram enumeradas, foram todas para a administração da Secretaria da Receita Federal. Agora a dúvida é, contra quem que eu ingresso com uma ação de repetição de débito? Porque isso aqui eu recolhi lá na época lá que era do INSS, ou recolhi só a questão do SESC, do SENAI, que eu não quero pagar ou paguei indevidamente. Contra quem eu devo ajuizar a ação de repetição de débito? Contra a União Federal. Porque ela que criou, ela tem a titularidade das contribuições, ainda que a destinação dela seja para terceiros, como são essas entidades paraestatais. Tá ok? Então essa também é outra questão aí para ficar, caso você tenha uma ação, caso você tenha um estudo sobre essas questões, você tem que colocar aí seu adendo. Ok? Agora eu quero falar com vocês sobre os problemas da legitimidade ativa. Conforme eu falei para vocês, quem tem a titularidade e a legitimidade de ajuizar a ação da repetição de débito? O contribuinte ou responsável tributário, aquilo que a legislação coloca como responsável pelo pagamento do tributo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um pagamento de IPTU e esse IPTU, ele pertence a quem? Ao município. E o município pode cobrar de quem? Do proprietário do imóvel. É ele que é o contribuinte do IPTU. O que acontece corriqueiramente? Esse proprietário faz um contrato de aluguel, por exemplo, aluga seu imóvel, e nesse contrato ele coloca que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do inquilino. Nesse caso, nós temos uma transferência da responsabilidade tributária? Não. Nós temos uma transferência da responsabilidade civil, contratual. Isso é possível dentro do contrato, mas apenas uma relação entre ele e o inquilino, porque a responsabilidade tributária é definida em lei e não em contrato. Princípio da legalidade tributária. Muito bem.
Então, essa relação jurídico-tributária sempre é estabelecida com base em lei. Isso não tem exceção. Então, nós temos uma obrigação tributária e uma responsabilidade tributária definida em lei. Isso que fala o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Só que nós temos situações onde nos chamados tributos indiretos, não os diretos. Eu dei um exemplo agora num tributo direto que é IPTU. Agora pense no tributo indireto, que é aquela relação, por exemplo, que você tem na compra de um produto que incidiu ICMS, que incidiu IPI, numa prestação de serviço, por exemplo, que incidiu ISS, né, que é o Imposto Municipal. Esses são tributos ditos indiretos. Por quê? Porque quem, na verdade, vai arcar com o pagamento tributário não é o contribuinte de direito, porque ele vai transferir isso para o contribuinte de fato, como no exemplo que eu falei para vocês, o consumidor. Então, veja, quem produziu esse computador aqui deve ter pago o ICMS e IPI de forma adiantada lá no começo da cadeia produtiva. Então, ele adiantou esse pagamento. Ele tem uma relação jurídico-tributária com o fisco estadual e federal. No caso, esse tributo veio, eu adquiri esse computador e eu vou pagar todo o custo dele. Custo de mão de obra, custo trabalhista, custo financeiro, custo tributário. Tudo está englobado no preço do produto. Então, eu arquei de fato com o pagamento tributário. Tudo bem. Mas eu, contribuinte, de fato, tenho legitimidade para buscar a repetição de débito? Não tem. Isso é uma regra. Eu tenho uma exceção depois que eu vou trabalhar com vocês. Mas por quê? Porque eu não tenho essa relação jurídica com a Fazenda Pública. Quem teve é o contribuinte de direito. Então, beleza, professor. Então, o contribuinte de direito lá, o comerciante, o industrial, ele tem direito à repetição de débito? Tem. Só que ele tem que cumprir um requisito. Aí está a armadilha. O artigo 166 do Código Tributário Nacional. Veja bem, diz o artigo 166, a restituição de tributos que comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por esse expressamente autorizado a recebê-lo. Então, olha a armadilha do artigo 166. Você, entendendo que o pagamento foi feito por você, porque você é o contribuinte de direito, uma vez feito o pagamento indevido, eu tenho direito à repetição. O artigo 65 falou isso. Então eu tenho direito à repetição. Só que quando no caso dos tributos indiretos, que é o caso do IPI, ICMS, o ISS, de uma forma geral, não sendo a forma fixa, mas sendo o pagamento da prestação de serviço, ele comporta essa transferência do valor do tributo. Então ele também é um tributo indireto. Comportando essa transferência, eu só posso buscar a repetição em débito se eu comprovar que eu não deixei repercutir o valor no preço do produto ou que eu estou autorizado pelo contribuinte de fato a fazer essa repetição em débito. Agora eu pergunto para vocês, vamos fazer uma reflexão. É possível fazer isso? Há uma praticidade para que isso ocorra? Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Você vai produzir um produto, você não vai colocar no custo do produto o pagamento do tributo que você teve que arcar? Você vai ficar com esse prejuízo para você e não vai embutir no preço do produto? Impossível. Impossível, você vai embutir. E você também, buscando aí autorização da contribuinte de fato, você vai saber quem são os contribuintes de fato? Muito difícil. Porque você vai ter milhões, milhares de pessoas que adquiriram o seu produto ou que obteram sua prestação de serviço. É impossível você identificar todos eles e também é impossível você buscar autorização. O que acontece? O grande perigo disso? As pessoas consideram, identificam um pagamento indevido, mas chegam na hora da repetição de débito e perdem esse direito porque não comprovaram os requisitos do artigo 66. Olha o que acontecia lá na Procuradoria no município que eu trabalhava. Houve uma consolidação do entendimento, e hoje já tem até súmula vinculante, que não pode ter incidência de ISS sobre locação de bens móveis. Um monte de empresa veio buscar repetição de débito. Então veio, não quero que incida mais a minha atividade, ação declaratória, cumulada com a repetição de débito dos últimos 5 anos. Legal. Até ganharam na primeira instância, chegaram no tribunal. Nós, como procuradores municipais, tínhamos que alegar tudo que a gente encontrasse para fortalecer nosso argumento. Dizer que o ISS deveria incidir, não teria como.
Dizer que aquilo não é locação de bens móveis não teria como, porque a empresa comprovou. Então, na época, eu me lembro que era muito aquelas empresas de locação de andaimes, né? Então, é uma locação, não tem como. Quando não é, a gente começa a bater até descobrir se aquilo era ou não locação de bens móveis, desculpe. Se era ou não. Não era o caso, porque foi comprovado que era. O que sobrava para nós? Alegar o artigo 66, dizendo que a pessoa não conseguiu comprovar os requisitos do artigo 66. O que acontecia? O tribunal reformava aquela sentença e dizia, ó, tudo bem, você não vai incidir daqui para frente, mas os últimos 5 anos você não tem direito à repetição porque você não comprovou aqui que não repercutiu o tributo daqui para frente ou também não juntou a autorização do contribuinte de fato. Perdia o direito à repetição de débito. Então veja, esse é um artigo difícil, perigoso e é uma armadilha para você buscar repetição de débito. Mas professor, isso aqui é constitucional? Veja aqui, eu vou te explicar um pouquinho a lógica para você entender e depois a gente vai trabalhar com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então veja, o que é esse contribuinte de fato, essa repercussão do tributo? Você vai ter um preço de venda desse produto. Só que nesse preço de venda ele vai estar embutido, então, primeiro, os custos dos produtos, por exemplo, os fornecedores, as despesas de venda administrativas, inclusive tributárias, e vai estar embutido o lucro. Então, dentro dessas despesas, desses custos, obviamente que você vai ter o custo tributário. Então, como que você vai deslocar isso aqui para buscar repetição em débito? Se você conseguir contabilmente comprovar que não houve essa repercussão tributária, e aí você vai depender de uma prova pericial, por exemplo, uma perícia contábil, você conseguir separar e dizer não houve essa repercussão tributária, você tem direito à repetição de débito tranquilamente. Não tem problema. Mas você pelo menos tem que explorar isso. As empresas que obtêm o direito à repetição de débito exploram, conseguem trabalhar com essa sistemática. Então, por exemplo, as ações que sagraram-se vencedoras alegaram, pelo menos pediram a produção de prova pericial e conseguiram explorar, dizendo aqui não houve a repercussão tributária. Não sei contabilmente como vocês poderiam alocar isso, porque na minha mente todo o custo tributário engloba o preço do serviço, mas enfim, se você conseguir comprovar que não repercutiu isso no preço de venda, você tem direito à repetição de débito. Há uma crítica doutrinária muito grande, inclusive eu concordo com a crítica, mas, enfim, nós temos esse dispositivo legal. O que diz o professor Soares de Mello, né? José Soares de Mello fala, entretanto, a transferência do encargo não ocorre de forma inevitável, porque nem sempre é imputado a terceiros, uma vez que a competitividade do mercado, a lei de oferta e da procura e as situações de crise podem impedir uma energia oposta ocorrendo pressão do terceiro ao contribuinte, com consequente empobrecimento desse. Não segue o dogma que o valor correspondente ao tributo sempre seja suportado pelo terceiro. Tá? Aqui uma crítica colocada, eu concordo com ele, e vou além, dizendo que esse dispositivo aí poderia ser até considerado não recepcionado pela Constituição Federal. Mas é uma crítica acadêmica que eu faço. Agora, ele está ali e deve ser aplicado. Até que venha o Supremo Tribunal Federal, o que não fez até agora, dizer que ele não foi recepcionado. Enquanto não aconteça, nós temos que aplicar. Enquanto procuradores, enquanto advogados, precisamos reconhecer e trabalhar com ele para não cair no perigo de você não conseguir, não obter a repetição de débito por não comprovar os requisitos colocados nesse dispositivo legal. E o que diz o Supremo Tribunal Federal? Existe a súmula 546 do Supremo e diz o seguinte: cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de direito não recuperou do contribuinte de fato o quanto respectivo. Então, nesse caso aqui, o que você tem que trabalhar? Dentro da repetição do débito, você tem que conseguir comprovar, de alguma forma, prova pericial ou documental, que aquele valor, então, ele não foi repercutido, ou seja, o encargo não foi transferido por terceiro. Se ele pertenceu somente a você, contribuinte ou responsável tributário, então tudo bem. Aí você teria direito a essa repetição de débito. Então veja a importância desse tópico. A gente demorou bastante para falar sobre ele, mas ele é muito importante nesse momento. Porque não adianta eu dizer a repetição de débito cabe aqui, a ação você faz dessa forma, se você não tiver o principal requisito, que é o atendimento ao artigo 66 cumprido na sua peça. Ok?
Então, tributos indiretos, aqui eu trouxe até uma jurisprudência para vocês, e uma jurisprudência bem atualizada para a gente trabalhar, diz o seguinte: a jurisprudência dessa Corte Superior se consolidou no sentido que o ISS é espécie tributária que pode assumir a feição de tributo direto ou indireto, a depender da vinculação do tributo ao valor do serviço prestado. Então, ele é direto quando ele é pago daquela forma fixa, é um trabalho de forma pessoal. Então, lá no artigo 9º do Decreto-Lei 406, é possível você pagar, ele assume a função de tributo direto. Nos demais casos, ele é um tributo indireto. Em se tratando dos denominados tributos indiretos, que são aqueles que comportam por sua constituição jurídica transferência a respectivo encargo financeiro, a norma tributária do artigo 66 impõe que a restituição do indébito somente se faça ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo, ou no caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem teve o ônus transferido. Então veja, pessoal, nesse caso aqui, o STJ então vem reafirmando o que o Supremo já dizia e o que está no artigo 66. Então vai ser muito difícil a gente conseguir derrubar um dispositivo legal desse, né? Só o entendimento de não recepção desse dispositivo legal é que você poderia tirar esse encargo. E aqui muitos doutrinadores chamam da chamada prova diabólica. O que é prova diabólica conhecida pelos processualistas? Que é uma prova impossível. É uma prova completamente difícil, para não dizer impossível de ser produzida. Porque como que você vai comprovar que não repercutiu no valor do produto, do serviço, um custo tributário? Pense bem, você como comerciante, você como industrial, prestador de serviço, você não vai embutir? Não faz parte do preço do serviço isso, né? Então é complicado, mas enfim, eu tenho que mostrar para vocês todos os caminhos e os perigos que vocês vão enfrentar nesses casos. Ok? Aqui eu fecho, então, esse parênteses. E agora eu vou falar o seguinte. Professor, uma pergunta. Professor, todas as situações, então, é só o contribuinte de direito que tem direito à repetição de débito? Como a regra, sim. Agora existe uma exceção. Uma única exceção que o STJ entendeu. Que no caso de ICMS de energia elétrica. Acompanhe comigo. No caso de ICMS de energia elétrica, quem tem direito à repetição de débito não é o contribuinte de direito, mas o contribuinte de fato. Olha aqui, ó. Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória com repetição de débito, na qual se busca afastar no tocante ao fornecimento de energia elétrica a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. Esse é um caso aqui pitoresco, inclusive caiu no meu concurso público, não me lembro dessa questão, lá em 2015, que perguntava exatamente isso, a questão da legitimidade e se caberia a repetição de débito. E nesse caso eu acertei a questão porque eu trabalhei com a questão da energia contratada e não utilizada, que não há incidência do ICMS, já temos até entendimento simulado do STJ, e nesse caso, em especial, quem tem a legitimidade para ajuizar a repetição de débito não é o contribuinte de direito, que no caso, a concessionária pública. É quem? O consumidor final, que é o contribuinte de fato. Então, somente esse caso, por ter uma situação similar, é que o STJ entendeu que o consumidor teria a legitimidade ativa na ação de repetição de débito. Nos outros demais casos, somente o contribuinte de direito. Então, só para vocês ficarem bem atentos a isso, é uma tese tributária também para aqueles que são advogados privados em Campari, né? Uma tese tão nova, já é uma tese aí já bastante tempo aí no âmbito jurisprudencial, mas só para vocês assimilarem essa questão da legitimidade ativa na ação de repetição de débito. Eu tentei assimilar as principais questões, porque a gente vê muito erro ainda na prática. Então, quem não está acostumado com o campo tributário acaba pensando só como o processo civil. E aí comete o erro, porque o direito tributário tem uma série de armadilhas, começando pelo artigo 166. Né? Então vamos ficar bem atentos quanto a isso. Pessoal, fazer um intervalinho rapidinho aqui e retornaremos para falar sobre a atualização dos valores na repetição de débito. Também é um tema aí bastante corriqueiro e a gente vê muitos erros, inclusive judiciais, a respeito da aplicação da forma correta da atualização dos valores na repetição de débito. Volto já.